Hoje a gente vai falar de um assunto delicado. Porque assim, sabe quando você tá ali tranquilo, vendo uma série, relaxando, quando de repente, pá! Uma morte que você não esperava acontece, e aí você fica tão mal. Você precisa de uma pausa depois do episódio pra respirar, pra chorar. Então, vem aqui que a gente vai lamentar juntos hoje. Lamentar. Entre Lamentar. Entre lamentos. Entre lamentos. Entre hoje. lamentos. Entre Entre lutos. choros. Ó, acho que dá pra entender que se nós vamos falar de mortes em séries, essa lista tem spoiler. Não tem como. O ultimate spoiler é morte de personagem. É. E aí, essa aqui é, com certeza, uma lista cheia de spoilers. Mas a gente pegou morte aqui que... mortes que foram tão chocantes que meio que viraram, tipo... elas viraram pontos de virada, né? Elas são tão chocantes que elas saíram da bolha, que viraram assunto, que todo mundo falou, meu Deus... menina, você viu? Não vi, vou ver. Assim, mas a gente sempre, né, avisa qual é a série que a gente vai falar. Faz um pã, e aí você fica ligado, você fica esperto aí. Eu gostaria de começar com um disclaimer, que quando a Natália falou a cena dela, eu fiquei assim... quê? Completamente fora de personagem, mas vamos lá. Fala a série primeiro, porque todo mundo fez quê? Aí depois tem a Vou justificativa falar. agora. A Natália sempre tem um plot twist. Patrícia, essa é pra você. A série que eu vou falar Homenagem. é The Walking Dead. Olha aí! Olha aí! Ela tá aqui no coração de todos! Quê? Todo mundo falou! Walking Aí Dead quem quando vai era a boa noia, ainda. Natália! É uma morta-viva a série. Olha, The Walking Dead, o tempo te fará justiça. I wasn't expecting that. Eu, como milhões de pessoas, assistia The Walking Dead regularmente desde a sua primeira temporada. Mas, ao contrário da maioria que tinha hots pelo Daryl Dixon, o homem que não toma Ai, banho, tudo. o cascão Meu lindo. de The Walking Dead. Meu amor. Já me deu oi. Ele tem Não medo de parece água. que ele tem medo d'água? Parece muito que ele tem medo Ai, d'água. gente, ele é muito lindo. Eu não falei se ele é cheiroso. Já cheguei perto dele, ele é cheiroso. O jeito da Bel falar, ai, gente, ele é Ai, muito gente, lindo. não. Ele me deu oi, ai, ele é cheiroso. Ai, ele me Ele fez ai. Gente, se você quiser saber dessa história da Bel Bel tendo hots na frente do cara, tem um vídeo também, tá? Que a gente vai deixar no card. É verdade. Porque aí, como eu fui Amiga. entrevistando o resto do elenco, foi mais tranquilo na hora que ele entrou. Mas foi ridículo, meu. Ai. Mas o meu amor era o Glenn, o Steve Young. Que Tudo pra homem. mim tem uma cena, eu não sei que temporada é, mas que eles prendem ele numa salinha e ele fica preso na cadeira e aí ele consegue se livrar. Que eu falava, vai, nossa, eu ficava empolgada. Eu amava ele quando ele foi lá ter o seu romance e eu fiquei feliz, pois senti que ela estava vivendo por mim aquele amor. Entendeu? E aí chegou na maldita temporada que aparece a porra do Negan, que é um personagem bosta. Vou parafrasear Bel aqui pra falar que personagem ruim. Outro Pode plot parafrasear. twist Chato aqui, ó. pra caralho. Polêmica, Chato polêmica. pra caralho. Foi o que me fez Polêmica. largar. Porque assim, Sim, ele concordo. mata o meu amor, ele faz aquilo e é de um jeito horrível. E antes de fazer isso, ele fala pra caralho. Ele não cala a boca. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Aí você já tá, tipo, de saco cheio daquele cara que acabou de chegar. E aí ele pega e mata o seu amor, o seu mozão. E de um Aí é jeito, horrível a cena. assim, horroroso, assim, sabe? Tipo, todo um requinte de crueldade. E aí eu continuei assistindo The Walking Dead depois. Só que assim, pra mim já tinha acabado ali. E aí continuou esse chato do Negan falando. O Daryl, que era legal, já tava calado. E aí eu parei de ver. Eu não sei se ele fica bom depois. Entendeu? Não precisa me Ele é xingar. um personagem complexo, mas a questão é que do Glenn Homens é que ele teve difíceis. teve a morte fake do Glenn. E aí foi que também perdeu muita gente na série, que foi aquela morte que não faz sentido Ai, nenhum. sim. Que ele se enfiou lá embaixo do lixo, não sei o que lá. E, não... Nossa, Ah, não é faz verdade. sentido nenhum ele sobreviver àquilo. É. e a treta do Glenn é que quando o Negan foi matar as pessoas, você não imaginava que ia ser o Glenn que ia morrer, entendeu? Por isso que foi chocante. Porque, assim, além de matar o mozão, Natália, assim, tem um fator do tipo, por que foi ele? Mas enfim. It's just absurd. Eu ia falar no ponto positivo, depois de sair de The Walking Dead, ele foi fazer filmes Eu ia indicados ao Oscar, ele Sim. ficou mais bonito, ele só evoluiu depois disso. É tudo. Ele é Exatamente. maravilhoso, gente. Ele venceu, ele maravilhoso. venceu. Eu amo ele. Eu queria que ele me desse oi.
Um dia ele vai, amiga, ele vai. A entrevista do Entre Kengas vem. Aí imagina, a gente fica falando essas coisas, aí rola a entrevista e você fica morrendo de vergonha, né? Vai rolar e vocês, amigas, vão ficar observando. Mas bora. I love you. Thank you. O meu choque, eu acho que esse ele é coletivo. Porque eu vou falar de Game of Thrones. É assim, Game of Thrones tivemos vários choques, várias mortes que todo mundo ficou gritando e foi um away, foi um negócio. Mas eu quero falar da primeira, porque foi essa que eu falei, cara, qualquer um pode morrer. Que foi Ned Stark. Eu vou contar rapidamente, assim, porque eu comecei a assistir Game of Thrones e na época eu não tinha HBO em casa, eu tinha só na casa dos meus pais. Eu estava de férias, estava lá, assim, vou começar a assistir essa série aí. Eu falei, nossa, não entendi nada, mas gostei. Fui vendo, assim, os episódios, né? Que no início você não entende direito o que tá Não entendi nada, mas top. Não entendi nada, mas gostei. Continuei. Aí, assim, lá pro terceiro, quarto episódio, eu falei, nossa, agora eu tô entendendo. Boa, show. Ótimo. Aí, nisso, vamos daquele famigerado episódio que o Ned morre. E aí, começa todo aquele negócio, porque vai perder a cabeça, que não sei o quê. E eu falei, gente, esse é o personagem principal. Então, É o herói. eu tava assistindo tranquilaça. Eu tava, tipo, aqui, assim, ó. Tudo bem que é o tá Xambim, mas não É. quer dizer. Mas Ele o ganhou a grande Xambim. chance dele, né? Exatamente. E aí eu tava assim, alguém vai salvar ele, sabe assim? Tipo, alguém vai chegar aí. Eu tava, tipo, eu tava de boa, tava tranquila. E aí, nisso, acaba o episódio. Aí eu falei, e não mostra direito, né? Só mostra um negócio caindo. Eu falei, não, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí quando eu fui pro próximo, aí eu comecei, eu falei, não é possível. Aí começa com o cara já limpando, né, o sangue. Eu falei, quê? Como assim que mataram o principal? Só mataram o principal. Gente, eu juro, eu levei uns, sei lá, 15 minutos pra eu começar a acreditar que eles tinham matado o Ned Stark. Eu não acreditava que isso estava acontecendo. Mataram o Xambin mais uma vez, coitado. Ele morreu já várias vezes pela cultura pop, vamos dizer, mas mataram ele de novo. Eu falei, não é possível. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de falar eu disse, eu avisei, eu falei, mas eu também venho aqui com recibos do oposto. E eu lembro que eu participei de um podcast. Eu não lembro que podcast é esse. E aí a pessoa me perguntou, você acha que Game of Thrones vai seguir os livros mesmo? Você acha que Ned Stark vai morrer? Eu falei, de jeito nenhum. Contratar um ator desses. Eles não vão matar admitindo o que cara. está errada. Eles não Meu vão matar o cara na primeira Deus! temporada. Raríssimo. Eles devem adiar essa morte dele. Ele deve morrer mais pra frente. E aí, quando aconteceu, eu fiquei assim, socorro! E aí, Gente, Não, eu tô gente. fascinada com a Aline admitindo que tava errado. E esse é um dos grandes momentos da história desse canal. It's a miracle. ao mesmo tempo que eu aceito todos os louros quando eu estou de fato certa, eu também admito quando eu tô errada. Eu queimo a limpa várias vezes. E a outra, isso me levou a um outro momento que, tipo, Há alguns controvérsias. meses depois que ele morreu em Game of Thrones, eu lembro que estreou uma série dele que na premissa da série, ele já estava morto. E aí, foi Coitado. toda uma piada, porque eu falei, caralho, mano, o Tadinho. Xambin chegou em outros níveis. Aí a série começa e ele Tadinho. já morreu na série. É maravilhoso. Não, eu tenho só Virou tipo um diferencial dele. Exato. A capacidade Ele é de feito pra em morrer. cena. Eu tenho um último parênteses, porque eu comecei a ver Game of Thrones desde que estreou, porque o Pedro, meu namorado, ele lia os livros, então ele estava ansioso pela série e eu ficava, ai, saco, esses livros grandes que ele lê, ele não faz. E beleza, aí comecei a série, super político, tal, e eu tal. E aí, quando chegou o último episódio, eu vi que ele tava olhando muito pra minha cara. E ele ficava assim. E eu assim. O que você quer? E aí, na hora que chegou o do Ned, aí eu... E aí, assim... Eu, caralho, já aconteceu alguma coisa. Então, assim... E aí, quando aconteceu, aí eu... Aí ele... Viu? Então, assim... Morreu! Foi tipo... Nossa. Eu fiquei imaginando os fãs de Game of Thrones vendo todas as reações do Casamento Vermelho, do Ned Stark, que já sabiam. Eles estavam só esperando todo mundo morrer. Mas... Do Casamento Vermelho eu tinha um spoiler, mas a cena é tão chocante, que ainda pra mim é uma das mortes mais chocantes chocante. de toda a É TV. verdade. É Eu o não sei Casamento se vocês Vermelho. isso é pra entenderam, parte mas é 2, muito parte chocante. 2, parte 2, É parte isso. 2. Mas, ó, antes da gente continuar aqui o nosso velório coletivo, eu vou pedir pra você que, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Vem fazer parte aqui da comunidade das migas, que sim, é a melhor do mundo. Tá confirmado, entendeu? Carimbado. Assinado. Não esquece de deixar aqui o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Muito.
Porque aqui todo mundo é amiga. Amiga é uma palavra sem gênero. Fábio é amiga. Fábio é a primeira amiga homem, entre amigas homem, da história. Sim. Mas, voltando, eu vou falar de uma que eu sei que deixou todo mundo chocado. E eu fiquei em estado catatônico depois que essa morte Eu também. aconteceu. Por sei lá, uns 10 minutos depois. Que eu travei aqui assim, eu fiquei... Porque ninguém tava esperando. É a morte de Mare of Easttown. E pra mim, ela, mano, foi uma das mortes mais chocantes da televisão. Porque ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando. É uma cena super despretensiosa. A morte vem do mais absoluto nada. É o menininho Evan Peters. Ele é um jovem detetive que trabalha nessa cidade que se chama Easttown. E tem a Mare, que é uma detetive antiga já, com anos de experiência, calejada. E aí eles acabam sendo parceiros pra investigar um crime nessa cidade. E aí, basicamente, essa morte acontece ali mais pra metade do final. E eles vão investigar a casa da pessoa que eles acham que é a suspeita, que tá meio que causando todo esse crime. E aí, eles entram na casa e esse menino dá um passo pra dentro da porta e toma um tiro na cabeça. Nossa. Do nada. E cai É muito morto. chocante. E eu fiquei... E morre na hora, assim, né? Tipo, E eu fiquei em choque. Eu fiquei, assim, desolada, desesperada, porque ninguém viu Não essa cena acontecer. Não tinha um assim, e falaram muito dele. Porque geralmente, o que acontece em série? Quando um personagem começa a ter muito destaque, você fala, ih, vai morrer. Nada, não deu nenhum indício. Nenhum Nada. indício. nada. Aliás, Mare of Easttown, se você ainda não assistiu, é uma puta minissérie, vale super a pena assistir. É o Evan Muito boa. Peters e é a Kate Winslet, e ela tá maravilhosa. A série é muito Sim, boa, sempre, né? e aí ainda por cima tem essa morte super chocante que ninguém previu, e ela é muito chocante. Enfim, se você não viu, Muito. não tive Eu spoiler. acho que ela é chocante mesmo você sabendo que vai Sim. rolar. É, porque você não Porque você não espera. sabe Tipo, o que é, óbvio- o que é. Óbvio que o choque é muito maior se você não tem noção, assim. Mas é uma cena tão bem feita e é justamente, tipo, essa questão de, tipo, é do nada. A gente, tipo, tá vivo e do nada a gente pode cair aqui duro. Isso é uma realidade, é que a gente não pensa muito sobre isso, porque senão a gente vai ficar paralisado, tomado pelo medo. E aí ele faz justamente isso. Você tá seguindo a trama, você acha que eles vão lá investigar. Eles tinham uma relação super interessante, ele era muito carismático. E aí... Sim. E aí você fica... Eita. Não, eu lembro quando aconteceu isso. Eu tava assistindo Mare of Easttown sozinha. E aí eu estava no quarto. E de repente eu tava assim. Quando aconteceu o momento fatídico, eu dei um grito alto. Era 11 da noite. A série passava domingo à noite. A gente eu fiz assim. O que está acontecendo? Eu assim, peguei pro Pedro e falei: você vai assistir essa série agora comigo. Eu vou rever, porque eu preciso comentar com alguém o que está acontecendo. Porque não tinha ninguém ao meu volta assistindo. Então, enfim, de fato, é um negócio que eu explanei alto. I'm gonna find out everything. Everything. Aproveitando que a gente tá falando sobre essa fragilidade da vida e de HBO também, a gente tem uma morte agora que tem até react. Coloca aí pra gente ver. Exatamente, vamos falar de Succession, a morte de Logan Roy. Foi um momento que deixou todo mundo... Quê? Foi muito Agora? cedo na temporada, velho. Foi muito Que cedo. isso, velho? Foi Foi do maravilhoso. nada. Enfim, foi uma das coisas Foi mais a melhor coisa que eles podiam sensacionais. fazer. Exatamente, porque a gente já esperava que isso fosse acontecer, afinal de contas a série chama Succession, então você já imagina que ele vai morrer em algum momento, e essa era a última temporada, então tava todo mundo pensando, não, ele deve morrer lá pelos últimos episódios e tal, enfim. E aí eles têm a sacada sensacional de matar ele no terceiro episódio, muito cedo na temporada. Aí você faz a temporada inteira ser sobre toda a treta envolvendo essa morte dele. E o melhor pra mim, que é o mais sensacional, é que ninguém vê. Ele simplesmente caiu, tem um telefonema e a gente vê toda a reação da morte dele. Sim. E como a morte dele Nossa, é incrível. mexeu Parece com as mentira. pessoas ao redor dele. De uma maneira absurda, sem ele estar perto, sem elas estarem perto. Ninguém viu, é tudo por telefone, é só o desespero de quem tá lidando com isso. Cara, é sensacional, é espetacular, é uma aula de roteiro, é uma aula de filmagem. Succession, não tenho o que falar dessa série, ela é perfeita em muita coisa e esse episódio, assim, ele tá no topo da qualidade que mostra de atuação, roteiro, direção, tudo nisso é classe A. O Logan tava pra morrer desde a primeira temporada, não mataram Sim. ele porque o velho é muito bom.
E aí, fala, não, vou ter que deixar o velho. Só mais É. um pouquinho. Só mais um Só mais pouquinho. um pouco de velho. Mas assim, foi um negócio que foi também, pra nós que acompanhamos semanalmente, foi do tipo assim, pra mim, um dos melhores episódios da TV, tudo. Você pensa em toda a história, pra mim, foi do tipo assim, você fala, ok, sabe aqueles momentos que tu fala assim, eu nunca vi isso, nunca vi algo parecido? É muito difícil depois de décadas você conseguir algo parecido com isso, então assim, foi o que Succession fez neste episódio. Mas, pra finalizar, eu vou falar de uma morte que também temos react aqui, porque eu chorei Também chorei. na frente da TV. Bota aí na tela. Eu vou falar de Stranger Things. E, sim, aquela morte que eu, Patrícia, pelo menos não esperava, porque ele tinha uma peruca e um sonho, entendeu? A gente chega lá, a gente começa a temporada, eu pelo menos, no primeiro episódio da nova temporada, o Ed aparece. Você fala, nossa, mas esse cara tá muito esquisito ele tá no high school, né? Porque ele parece que ele tem 35 anos, mas tá tudo bem. Aí a gente compra a ideia. Só que o ator é tão carismático, eu falo, gente, isso quando a gente fala de carisma é isso, entendeu? Porque ele vai te envolvendo na história, você vai pegando, e ele se encaixa muito bem com os personagens, teve uma química ali, sabe, com todo mundo, de amizade, etc. Então você tá torcendo por ele. Ele é um injustiçado, a gente gosta de torcer pela zebra, entendeu? Pelos injustiçados. E aí quando vai pra segunda parte, a gente... Eu pensando, porque a primeira parte, quando saiu, ele virou o personagem mais falado. Todo mundo comprou a camiseta do Hellfire Club e etc. Eu falei, bom, eles não vão fazer nada, porque esse é um personagem muito bom pra série, né, continuar no hype. Quando este menino me cai no chão e tá lá o Dustin junto, eu falei, não, eles não vão fazer isso comigo. Não. Mentira que ele fez isso comigo. E aí ele morreu. Não, e logo Ele antes morreu tem aquela cena incrível mesmo. dele tocando em cima do trailer lá, tipo, maravilhosa. Aí você fala, nossa, esse é o personagem. Não. E aí eu fiquei chocada. Muitos de nós ficamos chocados. Ed está em nossos corações. O ator, coitado, não aguentava mais responder. Você vai voltar pra próxima temporada? Ele falou assim, gente, Morri. faz o que pra vocês? Morreu. Gente, não. Mas Porque o ele era arco do muito Ed, se você vai ver aquilo que a gente falou do personagem do Evan Peters em Mare of Easttown, que é do nada e tal, e aí o arco dele é interrompido, tal qual acontece quando a vida é interrompida. Ali não, ele tem o arco completinho, né? Porque ele era o cara Sim. que não sentia que era digno, que não tinha sido o herói, que era o covarde, e aí ele vira o grande herói. Aí você faz a voltinha completa, Faz a e aí voltinha. os roteiristas deram todo o arco pra ele e tal, mas você fica, putz, que oportunidade perdida. É porque não sabia que o menino ia ser tão bom. O problema foi que ele fez um Ninguém trabalho sabia que ele ia bom ser tão demais. bom. Stranger Things tem essa mania de apresentar personagem e depois se livrar deles, né? Foi isso que aconteceu com o Sean Austin na segunda temporada. sim, Agora o Ed, e aí vai. Mas aí eu gosto já disso, acostumei. porque fica inesperado. Fica uma série que ainda consegue te surpreender, sabe? Na real, pra mim já não virou inesperado. Agora, eu sei que se apresentar um personagem novo, ele vai morrer. É meio que isso. Ah, não. Mas já temos mais uma Vamos ver se temporada. alguém morra, os novos Fábio, morrem. porque é a última temporada. Eu gostaria de trazer aqui a minha carteirada e mostrar o vídeo que eu tô traduzindo evidências pro Ed e pro Vecna. Solta aí. Viralizou! Mas vocês gostam de lista, vocês gostam que eu sei, por isso que a gente veio aqui fazer mais. Então conte nos comentários qual a morte mais chocante das séries que faltou nessa lista. E bora fazer um monte de filmes. O que vocês acham? Tadinha. Natália, fique Natália com a é a gente, próxima. Natália, por favor, fique com a gente. Não fique conosco, A Natália. A Não. Natália é a morte chocante do Entre Amigas. É. É alergia, perdão. Ai, que horror. É isso, mas gente, Que olha, horror. antes que a Natália, a gente vai salvar a Natália, porque aqui não tem morte Vai. chocante. Não esqueçam do seu Eu não Chechelares, acabei siga a meu gente arco nas redes. ainda. E é isso, um beijo. Tchau! Tchau.